Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Tem o botãozinho de like e também seja membro do canal. Você pode colaborar aqui com o canal e ter alguns benefícios, como o grupo no WhatsApp comigo, onde você pode mandar mensagem lá e eu vou sempre estar sanando as suas dúvidas, né? O pessoal recebe muita coisa, muita fake news aí no WhatsApp, aí manda lá, fala: Alex, isso aqui é verdade, o que você tem? Aí a gente já manda um áudiozinho, já manda uma mensagem, já fala mais ou menos como é que tá essa situação. Então, tem o nosso grupo no WhatsApp e também tem as lives exclusivas, além de vídeos exclusivos também somente para o pessoal que é membro, e todos os membros podem acompanhar o vídeo antes. Pois é, se você está acompanhando às 7 horas corriqueiramente como todos, o pessoal do membros, eles conseguem ver um pouquinho antes, porque eu agendo esse vídeo normalmente na noite anterior. Então, a partir do momento que eu já agendo, o pessoal que é membro já pode ver esse vídeo. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? São Paulo que treinou normalmente essa semana, né? Depois da eliminação contra o Palmeiras na segunda-feira. Teve folga na terça, na quarta-feira treinou, quinta-feira e sexta-feira também. Então foram 3 dias ali de treinamentos. Uns treinamentos ali um pouco mais tranquilos, né? Até os 2 primeiros foram até mais regenerativos. E o pessoal que foi reserva até jogou um amistoso, né? Nesta sexta-feira, goleou e tudo. E teve muitos gols mesmo, assim, foi um jogo treino assim, de ataque contra defesa, literalmente. E aí agora, neste fim de semana, o São Paulo tem folga. Então os jogadores não vão trabalhar no sábado e também não vão trabalhar no domingo. Quem vai lá aparecer no CT no final de semana vai ser um ou outro atleta, já que tem que fazer alguma especificação em relação à contusão, tratamento, recuperação e tudo mais. Aí na próxima semana, São Paulo se reapresenta na segunda-feira e aí vai ter 6 dias corridos, tá? Em um primeiro momento. Vai treinar de segunda a sexta, no sábado vai ter ali um pequeno treinamento e vai ter um amistoso, ou melhor, um jogo-treino já marcado com o São Bernardo. Foi um pedido, inclusive, do Zubeldia. A diretoria não queria viabilizar um amistoso de fato, sabe? Um amistoso assim, igual, por exemplo, vai acontecer aí Santos e Curitiba, com público, venda de ingressos e tudo mais. O São Paulo entende que um jogo-treino até, e o próprio Zubeldia também, já que não vai estar amistoso, um jogo-treino e tal, ele gosta do jogo-treino para ele poder testar algumas variações, para ele poder ver algumas situações um pouco mais diferentes. E aí esse jogo-treino contra o São Bernardo vai acontecer no próximo sábado, no dia 22, lá no estádio do Morumbi. Tá? Então não vai ter a presença do público, inclusive, mas os jogadores vão poder fazer aí esse jogo treino. Aí o Zubeldia vai preparar ali as equipes, já vai testar algumas variações, já visando um confronto contra o Sport no próximo domingo pós esse jogo treino, né? Porque é somente no dia 30, temos aí pelo menos mais 2 semanas sem São Paulo Futebol Clube. São Paulo que vai ter tempo de sobra aí para fazer toda a sua preparação para pegar a equipe do Sport. Aproveitando esse gancho do Sport, o confronto contra o time nordestino, muita gente comentando sobre a possibilidade de fato, esse confronto ser fora do estádio do Morumbi. Por quê? Nos dias 4 e 5, vai ter uma banda sul-coreana, aquelas famosas bandas de K-pop, que vai ter ali, vai ter esses shows aí, é um show um pouco maior, é um grande público. Essas bandas de K-pop têm feito sucesso pelo mundo todo. E esse show vai ser no estádio do Morumbi, né? Os grandes shows hoje, que vem ao Brasil, Shakira, um monte de bandas que vêm ao Brasil, que precisam de uma estruturação maior, esses shows acabam sendo no estádio do Morumbi. Não vai ter jogo nesse intervalo, né? Então o São Paulo está mais seguro nesse sentido. Porém, contudo, entretanto, todavia, tem essa questão do dia 4, é o primeiro show, e o São Paulo joga no dia 30. E aí, normalmente, o São Paulo disponibiliza o seu estádio uns 4, 5 dias antes para poderem fazer toda a estrutura, né, montada para os shows. E aí, surgindo essas informações, que a gente foi fazer? A gente foi checar, a gente foi apurar, a gente foi a campo para entender se de fato tinha alguma possibilidade. Comentário de Brasília, Campinas, e a gente conseguiu a confirmação de que esse jogo acontecerá no estádio do Morumbi. A gente foi
a fundo nessa história, conversamos com mais de uma pessoa e todas foram enfáticas. Não. Esse jogo vai acontecer no estádio do Morumbi. Uma delas até brincou. Pô, tanto tempo pra gente jogar domingo às 4 horas, aí quando a gente tem a possibilidade a gente vai mandar o jogo fora? Então esse jogo vai acontecer no estádio do Morumbi. Porém, tem uma questão que é importante. A expectativa em um primeiro momento é que a montagem de todo o show, do palco, de toda a estrutura, comece no dia seguinte, na segunda-feira, e que tenha o tempo adequado para receber o público no dia 4. Mas existe uma possibilidade, e aí me falaram que essa possibilidade é real, mas ainda não conseguem cravar. O que cravaram é, não, vai acontecer no estádio do Morumbi, fica tranquilo que o jogo vai rolar. Só que o jogo pode rolar com parte da estrutura já sendo montada. Então podemos não ter uma capacidade total do estádio. Então, por exemplo, um setor ali você já vai ver, o pessoal que for para o estádio já vai ver um palco montado, já vai ver uma ou outra estrutura um pouco mais aparente. É uma possibilidade, repito, não é algo concreto. O jogo vai acontecer no estádio, mas estão vendo só essa questão. Se essa, digamos, obra, né? Se essa montagem da estrutura já começa antes, provavelmente no sábado, ou se vão conseguir entregar tudo começando na segunda-feira. Então, o jogo acontece no estádio do Morumbi, tá? Em um primeiro momento, não querem mandar o jogo para fora, até também por conta, né? Tudo que aconteceu em Brasília, o São Paulo não conseguiu vencer os jogos, e depois de muito tempo vai mandar o jogo para Brasília ou para Campinas, fica uma questão um pouco mais complicada. Então, do que a gente conseguiu de apuração, tá? Que a gente conversou com as pessoas que trabalham no São Paulo, é de que esse jogo vai acontecer mesmo no estádio do Morumbi. Combinado? Bora continuar trazendo mais informações? Bora falar sobre Carlos Vinícius. Para quem não sabe, né, até foi o site Trivela que trouxe a possibilidade do jogador chegar ao São Paulo, porque foi o Atlético Mineiro e o São Paulo que fizeram ali sondagens, teriam feito sondagens para o staff do jogador, já querendo o atleta para o meio do ano. Lembrando que o Carlos Vinícius ele é um centroavante, ele teve destaque inclusive no Benfica, foi onde ele apareceu para o cenário internacional, inclusive naquela época ele até chegou a receber uma ou outra oportunidade de convocação de seleção brasileira, e aí depois ele se destacou no Benfica, foi vendido para o Tottenham, hoje está no Fulham, foi emprestado para o Galatasaray, enfim, tem uma carreira interessante lá no futebol do exterior. Nesse momento ele está começando a pleitear a possibilidade de vir ao futebol brasileiro. E aí, vamos ser bem claros aqui no que a gente conseguiu de apuração, respeitando a apuração do pessoal do Trivela, que faz um trabalho excepcional, mas do que a gente conseguiu com as duas partes, aí você, de casa, você vai poder ter a sua questão em relação a isso. Primeiro ponto, lado do staff do jogador. Lado do staff confirma a sondagem do São Paulo, confirma a sondagem do Galo, fala também que já sondaram Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Red Bull Bragantino, Bahia, Grêmio, e teve mais um clube que agora eu estou esquecendo, mas que também teria sondado a situação do Fluminense. Então todas essas equipes teriam sondado a situação do Carlos Vinícius. Só que aí, quando eu fui a fundo em relação ao staff para saber, essa sondagem aconteceu nas últimas semanas, porque o atleta tem contrato somente até o meio do ano agora, então ele já pode assinar um pré-contrato. Houve conversa para assinar pré-contrato e tudo. Quando a gente foi martelando para saber o time dessa sondagem, ficou muito estreito. Não, houve sondagem, a gente está vendo o futuro, a gente está avaliando, a gente não descarta nada. Só que aí quando a gente vai trazer para o lado do São Paulo, confirmam a sondagem pelo atleta, mas a sondagem no fim/início desse ano. E aí quando a gente começa a bater os pontos, esse período foi o mesmo em que Zubeldia pediu a chegada de um terceiro centroavante. Só que depois o próprio treinador foi convencido de que, poxa, você já tem Caleri, André Silva e você tem que lapidar o Rian. Você tem que começar aos poucos a dar oportunidade e protagonismo para o Rian dentro do grupo. Então você já tem 3 centroavantes, você não precisa de mais um. E aí o São Paulo meio que desistiu dessa possibilidade de ter um terceiro centroavante. Então, do que a gente conversou com as pessoas do São Paulo, esse nome do Carlos Vinícius não chegaria agora, não é um interesse para agora. Foi uma sondagem, uma consulta feita em um outro momento distante. Há 3 meses, um cenário diferente. Hoje já é outro completamente oposto.
de você ter um Caleri, que internamente é valorizado e capitão, do André, que sai fortalecido do Paulista porque correspondeu a algumas oportunidades, e o Rian pós-copinha, que foi o craque da competição, que é a grande joia. Então você já tem esses 3 nomes. E até eu conversei com algumas pessoas que acompanham mais o Carlos Vinícius. Eu acompanho um pouco futebol europeu, mas não sou nenhum especialista de Carlos Vinícius. Mas eu fui tirar uma dúvida, porque na minha visão e do que eu vi do Carlos Vinícius, ele é um centroavante. Ele não é um cara que pode jogar de lado de campo, por exemplo. E aí, que eu conversei com algumas pessoas, foi justamente essa, de que não, ele é mais um centroavante mesmo. Ele até pode fazer um segundo atacante ali, mas ele é mais centroavante. O que inibe a outra possibilidade que o São Paulo quer, que é um jogador versátil, que pode jogar de centroavante, pela direita e pela esquerda. Então acho muito difícil, tá, em um primeiro momento, o São Paulo evoluir em qualquer questão relacionada ao Carlos Vinícius. Houve sondagem sim, mas foi um pouco atrás neste momento. Não há um interesse de fato no jogador, mas é claro, futebol é dinâmico, tem toda aquela questão, a própria frase do presidente Júlio Casares, pode ser que daqui para frente surja alguma possibilidade, é um jogador que é valorizado no mercado e pode chegar livre, então tem toda essa questão, mas acho muito difícil disso acontecer. Combinado? Bora continuar? Vamos falar sobre Marinakis no São Paulo? Que história é essa? Tá minutas de contrato, tá muito próximo. Então, do que a gente já tem de apuração, a gente já tem falado isso há um bom tempo, já tá meio que numa situação de só falta assinar. É uma negociação que é muito grande, ela envolve muita grana e é um projeto muito único e grande. Você está envolvendo o Cotia, você está envolvendo 100 milhões de dólares, você está relacionado e projetando ser a maior base reveladora da América Latina. Então você é um projeto grande que tem algumas nuances que precisam ser conversadas. Então cada detalhe é importante. Do que eu tenho de informação, que eu já tinha conversado aqui com vocês no canal, no Instagram e tudo, nada mudou. Até eu conversei com algumas pessoas, alguns conselheiros, algumas pessoas que são próximas ao Casares, de que não houve para eles uma evolução. Não houve algo no sentido de que, olha, agora vai assinar, agora tá perto. É o mesmo cenário da outra vez. Até uma dessas pessoas que eu conversei falou, Alex, aquela conversa que a gente teve da outra vez se mantém agora. Só falta assinar, tá tudo certo, mas no conselho, por exemplo, que tem que ser votado, ainda não chegou nada. E quando a gente vai questionar no conselho, a gente só tem algumas coisas que escapam, mas que até aqui, agora não vai chegar aqui. E aí um outro ponto importante que a gente apurou em relação a essa questão do Marinakis, que, repito, deve acontecer, mas ainda não vai ser algo para agora. Por quê? O São Paulo, em abril agora, vai ter que fazer o quê? Anunciar o seu balanço financeiro. E isso, se preparem, vai cair com uma bomba dentro ali do São Paulo. Por quê? O São Paulo trabalhou bastante para não chegar no 1 bi. Então essa dívida vai chegar bem próxima a 1 bi. No fim das contas, a dívida do São Paulo vai ser 900 e bolinha. Vai chegar próximo a 1 bilhão. E aí, vai cair como uma bomba, vai ser o maior déficit da história, vai ser algo que vai pressionar ainda mais o Casares. E aí vocês pensam comigo, cai essa bomba. O que eu posso fazer logo depois disso? Eu até brinquei na live dos 3 zagueiros. O déficit, o balanço vai vir com copas para os jogadores de truco. E aí o Casares vai estar guardando o zap para jogar na hora certa e falar: maior parceria da história de Cotia. A parceria de Cotia, Marinakis, grana entrando, olha aí, isso e aquilo. Que querendo ou não, nesse jogo político é uma coisa que faz parte. Então, se o balanço vai vir em abril, até me projetaram que essa parceria, esse contrato assinado, deve ficar mais ou menos ali para junho. No mais otimista para maio, mas mais para junho e julho. Vai ficar mais ou menos ali nesse cenário. Então eu não me empolgaria pelo menos nesse momento. Inclusive, uma das questões que estão emperrando um pouquinho, não é que vai emperrar de vez não, é só uma aresta. O Grego não gostaria muito de pegar parte desse dinheiro para ser investido no futebol profissional. Para as dívidas ele até entende que é benéfico, porque aí o mercado vai olhar para o São Paulo diferente, que a gente sabe. Quando um grande europeu vem no Palmeiras, é um preço. Quando ele vem no São Paulo pelo mesmo jogador, é mais barato, porque o São Paulo está devendo até as calças.
Então o Marinakis ele entende que, beleza, você sanar suas dívidas pode melhorar aqui em algumas vendas, pode ser benéfico para mim. Mas o que vai ter benefício para mim pegar uma parte desse dinheiro para você investir no futebol profissional agora? Então é algo que ainda está sendo costurado pelo Júlio Casares, mas não é algo que vá melar o negócio. Tá tudo muito bem encaminhado, muito bem esquematizado, como a gente já tinha falado há um bom tempo. Fechou? Acho que a gente fechou por isso, por hoje. Só um ponto importante para a gente continuar e para a gente debater até aqui, só para a gente fechar o vídeo mesmo. Teve o conselho técnico, né, inclusive um bastidor importante, né, o conselho técnico lá dos clubes, né, da Libra, da Liga Forte Futebol, desse grupinho aí que está resolvendo algumas questões que querem inclusive organizar o Brasileiro no 2027. Posso afirmar com vocês com todas as letras, o Casares está sendo... Se o São Paulo não tem bastidor nesse quesito, principalmente na Federação Paulista, o Casares está sendo um dos pontas firmes aí desses bastidores, desse possível novo Brasileirão, desses clubes ali. Na Libra era ele e o Landim, basicamente, ali, ó, os dois ali, os mais fortes. Agora o BAP entrou nessa jogada e o BAP tem o Flamengo para se escorar. Então ali, Casares, Marcelo Paz, que é o do Fortaleza, o BAP, são os presidentes ali, os representantes do clube que, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, são os que estão mais fortes ali nesse momento. E aí, nesse conselho técnico, estão sendo estudadas algumas melhorias, algumas diferenças para o futebol brasileiro. E uma delas seria, e aí eu sei que o Casares é favorável a essa primeira que eu vou citar, a segunda nem tanto. A primeira é de que reduzir os rebaixados. Hoje são 20 clubes, caem 4. A ideia é, a partir do Brasileirão de 2027, caírem só 3. Porque existe uma argumentação de que alguns clubes acabam priorizando o Libertadores, outros aí quando vai correr já tá lá embaixo, inclusive Fluminense e Atlético foram usados como exemplos. Nesse aí o Casares é um pouco mais favorável. Já no outro, que é a redução de estrangeiros, o Casares vê ainda um pouquinho, não é tão favorável assim, né? Que aí hoje são permitidos 9 atletas estrangeiros dentro de campo ali simultaneamente, e a ideia seria reduzir para 6, porque aí você poderia fortalecer mais o seu futebol, o futebol brasileiro, ter cada vez mais atletas brasileiros atuando. É uma ideia já que o Casares já não é muito fã, que ele entende, ele e a instituição São Paulo, que quando você olha para o mercado do lado, que é o sul-americano, você tem mais bala, você tem mais dinheiro, então você pode fazer os investimentos que você faz ali, você não consegue fazer a nível de mercado nacional, porque o mercado nacional está inflacionando, né, gente? É só vocês verem as últimas transações aí, Paulinho saindo do Atlético para ir pro Palmeiras, Rony saindo do Palmeiras para ir pro Atlético, Júnior Santos saindo do Botafogo para ir pro próprio Atlético. Então essas transações internas estão cada vez mais caras, e aí você conseguiria baratear, comprar até um jogador um pouco melhor do que você teria no futebol brasileiro pagando menos. Então o Casares não é tão favorável a essa ideia aqui, mas eu gostaria de ouvir também a sua opinião. Combinado? Espero ter deixado tudo claro aí nessas situações. A gente sempre tenta o nosso viés, né? Repito, sempre respeitando todas as apurações, mas eu gosto de trazer a minha, do que a gente consegue ouvir de algumas pessoas lá, e são muitas inclusive. Um abraço para todo mundo, bom sábado para vocês, bom final de semana, aproveitem bastante aí a família, os amigos nesse momento, aproveita que não tem jogo, vai curtir com todo mundo aí. Um abraço para todo mundo, amanhã tem vídeo novo, 7 horas, não esqueça também, seja membro do canal, você vai me ajudar bastante. Um abraço, até a próxima, tchau!